Boa noite, amigos. Mais um episódio do Dedidas para você. Como sempre, contando histórias da distribuição automotiva brasileira e do mundo aqui nesse canal que é feito só para você. Então eu preciso que você pegue e curta, siga, compartilhe nos grupos. Ajuda a gente precisa de audiência. Bom, no episódio de hoje, nós temos uma coisa inédita, porque nós temos um time enorme participando aqui do Dedidas. E a gente vai contar uma história bem bacana de uma empresa que está há 34 anos, ou seja, mais de 30 anos, servindo a indústria automotiva brasileira. E eu vou contar a história aqui da Mega Dealer, e eu trouxe aqui meus sócios para me ajudar a contar a história. Então aqui o Ari Kipenichi, o Fábio Braga e o Nilson Redes Caldeira. Estão aqui do meu lado. Câmera, por favor, foca neles. Aê, estão todos aqui, muito bom. Então, um prazer ter vocês aqui. Muito feliz. E eu quero começar contando uma história para vocês que nem todo mundo sabe. Quando nasceu a Mega Dealer e por que nasceu? A Mega Dealer nasceu em 1991. Os sócios à época eram Eumano Nigri, Mauro Imperatori, Fernando Rolim e Elton Nigri. E nasceu baseado num processo de vendas americano, criado pelo Joe Verde. Então eles foram para a NADA, viram lá o processo do Joe Verde e falaram assim, dá para tropicalizar e trazer para o Brasil isso daí. E deu-se o nome de Mega Vendas. O Mega Vendas foi o primeiro processo de vendas implantado em concessionárias brasileiras. Onde hoje o pessoal fala de SDR, pré-venda, etc. O Mega Vendas lá na década de 90 já fazia isso. Através de telefone, não tinha internet, etc. Então mais de 500 concessionárias tiveram Mega Vendas. Depois vieram aí Mega Peças, Mega Serviços e uma série de coisas que a gente acabou trabalhando aí nesses 34 anos para a maioria dos concessionários e montadoras brasileiras. Eu entrei no negócio, aí cada um pode contar um pouquinho da sua história, mas eu vou contar da minha história aqui. Eu entrei no negócio em 99 e entrei de uma maneira também meio diferente, porque a Mega Dealer precisava de alguém para ficar no stand da Fenabrave, atendendo os clientes, apresentando os produtos, etc. E eu me candidatei, falei assim, eu vou. Eu conhecia já o Kiko, que é o Elton Nigri, e ele falou, você vai? Eu vou. Eu falei, mas quanto você paga? Ele falou assim, não, eu pago hospedagem e alimentação. O resto é por tua conta. Eu estava lá desempregado, sem saber o que fazer da vida, catando papel no vento, fui. Quando eu fiz uma apresentação, acho que de peças, alguma coisa assim, o concessionário falou assim, quando você for para a próxima vez na concessionária, leva ele. Aí o que falou, mas você paga para levar? Eu pago, então leva. Nesse meio do caminho eu virei consultor da Mega Dealer. E depois de um tempo fui adquirindo cotas da Mega Dealer, até hoje estar aqui com vocês. Então é uma historinha rápida, mas é bacana, eu gosto de contar, e fique registrado isso aqui. Então, estamos aí. Logo depois vem o Nilson, né, Nilson? Sim, muito interessante também a minha história, né? Eu entrei na Mega Dealer em 2009. Eu entrei como instrutor e também como montador, criador de treinamentos. Na época você falou assim, olha, eu tenho esse treinamento aqui para Abradif, treinamento de consultor de serviços, né? É o CABVS, né? Criando atitudes vencedoras para a venda de serviços, né? Aí nós montamos, fomos na Abradif, apresentamos, e aí começamos a montar, além de montar o treinamento, a ministrar o treinamento, toda a rede Ford, no Brasil inteiro lá. E aí nós chegamos num consenso, Você falou assim, me convidou para ser sócio e tal. E aí a gente começou em 2009. Eu estou lá. Então dá o quê? 15 anos? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Muito bacana.
essa foi a minha história. Muito bom, muito bom. E o Fabinho? Veio quando? A minha história tem também algumas particularidades, né? Acho que só vou dar um passinho para trás, mas eu conheci o Caporal quando eu ainda estava na indústria automobilística, quando eu ainda era um estagiário de uma grande montadora, e me mandaram visitar um concessionário do qual o Caporal era responsável, para ver que ele estava fazendo alguma coisa de muito diferente na concessionária dele. E eu cheguei lá, a concessionária dele estava absolutamente empapelada. Isso na década de 90, começo da década de 90, né, Caporal? Isso mesmo. E ele falou para mim, você vai ver o que vai acontecer nessa concessionária amanhã. Vão estar cheio de pessoas. E quando eu cheguei à noite no hotel, uma propaganda lá, não compre carro hoje. O famoso Breca Varejo, feito pela primeira vez por uma concessionária no Brasil, uma concessionária que o Caporal trabalhava em Campo Grande, e foi um sucesso. No dia seguinte de manhã tinha gente batendo no portão para entrar na concessionária. Eu voltei para a montadora e acabei executando isso no nível regional, na regional de Campinas, na regional de Bauru, e foi uma operação de muito sucesso que várias montadoras fazem até hoje, né? Muitos anos depois da carreira na indústria automobilística, em algumas montadoras, depois eu trabalhei numa empresa norte-americana de consultoria, de pesquisa e de satisfação de mercado, chama-se J.D. Power. E depois de 5 anos nessa empresa, a empresa decidiu fechar as operações no Brasil. A gente tinha muitos clientes que trabalhavam, dentre eles algumas montadoras, inclusive, e aí a empresa decidiu fechar os negócios no Brasil, e eu marquei uma conversa com o meu velho amigo Caporal, que tinha uma empresa de consultoria. Como tomar um café, falou, poxa, não podemos deixar esse monte de clientes que temos na empresa. Foi quando eu recebi o convite do Caporal para me associar, para ser um dos sócios da Mega Dealer. E, enfim, trabalhando na Mega Dealer. Isso já faz 5 anos. O bacana é que foi praticamente 1 mês, 2 meses antes da pandemia, né? Nós assinamos o contrato de foi fevereiro, até menos. 15 dias antes de iniciar a pandemia. Aí sofremos o pão que o diabo amassou na pandemia. Mas acho que foi uma boa prova, né? Porque foi um primeiro ano de dificuldade, porque a indústria estava parada, e a primeira coisa que as montadoras, né, o mercado faz é cortar serviços de consultoria. Treinamento, acabou tudo. Né? Mas, assim, ao longo desses últimos 5 anos foi muito gratificante como sócio e como dos executivos da empresa ver o crescimento, ver a retomada, saber como nós estamos hoje. Então, isso é um trabalho que me deixa muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte. Muito bom. E Ari? Eu trabalhei em montadoras também, né, na GM, na Nissan, na Case New Holland, e tinha uma postura muito consultiva no trabalho, sempre uma postura muito consultiva. Aí resolvi, por um tempo, treinei a Jeep no startup deles, foi bastante interessante, e bastante consultoria. E aí o Fábio me chamou para trabalhar com ele na J.D. Power. A gente fez projetos sensacionais de melhoria de qualidade de atendimento, premiadíssimos até, e de empresa que estava em último lugar e foi para primeiro, depois dos nossos treinamentos e consultorias lá. E aí o que acontece? A mesma coisa, a gente foi pego de surpresa com o fechamento da J.D. Power. Olhei para o Fábio olhou para mim, ele falou, e agora? Eu falei, agora a gente pode ou procurar emprego, ou cada um ir para um lado, ou juntar nós dois numa empresa, ou ir os dois para alguma empresa que já existia. O Fábio, batendo um papo com o Caporal, falou assim, Ari, eu tenho uma solução legal para a gente, né? Vamos lá para a Mega Dealer. Mega Dealer está precisando de novas ideias, de novas pessoas, tudo isso aí, e vamos lá conversar. Eu falei, legal, a gente já leva nossos clientes. E aí veio a pandemia em 15 dias, né, e a gente basicamente naquele primeiro ano não faturou quase nada, né, mas a brincadeira que eu faço sempre a gente né, encontrei um amigo meu num casamento que ele falou que estava muito bem, que financeiramente, e você? Eu falei, sou sócio de uma consultoria, a gente tem duplicado de tamanho a cada 2 anos, né? E a minha esposa estava junto, quando ele saiu, ele falou assim, nossa, você está tão bem assim? Eu falei, calma, amor. O dobro de R$1 é 2, o de 2 é 4, o de 4 é 8, nós já estamos faturando R$16, né? Quase isso, né? Mas modéstia à parte, a gente tá, óbvio que é uma brincadeira, mas a gente está crescendo bastante e fazendo muita coisa, né? E trazendo
um olho consultivo, um olho de pegar, de repente, muitos dos dados que existem, né, e que tem tantos dados aqui da autoavaliar e fazer esse braço de treinamento e consultoria para um grupo autoavaliar. É muito interessante. Muito bom, muito bom. Hoje em dia, né, tomar decisões baseadas em dados é uma coisa muito importante, né, que normalmente os empresários apostam muito no feeling, na experiência, já fiz, deu certo, vou repetir. E a gente sabe que sucesso passado não é garantia de sucesso no presente e no futuro, né? A gente não sabe. Ainda mais num país onde o passado é imprevisível, né? Que é o nosso. Então a gente sabe que tomar decisões baseadas em dados é uma das coisas mais assertivas que um empresário, principalmente no setor automotivo, que tem 4 operações dentro da mesma, uma quantidade de dados absurda, né, deveria tomar, olhando para o mercado. E a gente hoje tem algumas ferramentas para isso, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que funciona e o porquê cada ferramenta aí. Quem começa? Eu queria levantar um ponto, a gente está falando de tomar decisão, e eu deixo até os colegas falarem depois em vendas, mas eu quero falar um pouco das decisões de pós-vendas. Porque hoje, né, toda concessionária busca a famosa taxa de absorção para pagar as despesas fixas. Né? Só que não tem muita informação sobre os resultados, né, sobre a performance dos produtivos, sobre o estoque de peças, obsolescência de peças. Então a gente percebe que as decisões, principalmente na área tanto de peças quanto de oficina, são tomadas também com base no achismo, sem ter dados. E esses dados, muitas vezes, eles estão disponíveis. Isso que é o mais interessante. Só que as pessoas não sabem acessar, não têm conhecimento. Eu posso até fazer um merchan aqui. Tem um livro que fala como superar 100% da taxa de absorção, né, que ele dá algumas dicas, né, um roteiro onde você buscar essa informação, o que você fazer com ela, etc. Aliás, eu escutei um concessionário outro dia falar o seguinte, né? Não precisa mais medir hora de mecânico, não interessa nada disso, o que importa é o faturamento. E tem algumas consultorias que falam sobre isso, tá? Eu ainda discordo um pouco, porque hoje, para você aumentar o faturamento de uma oficina, você tem que subir o ticket ou a quantidade de clientes, certo? Para você aumentar a quantidade de clientes, você tem que dobrar a capacidade de produção. Para dobrar a capacidade de produção, você aumenta um turno, coloca mais box ou mais mecânico, porque o teu espaço normalmente é limitado, né? E aí tem algumas maneiras de aproveitar melhor as horas do mecânico. Então, medir as horas se torna importante. E até muitas vezes, a gente vê muitos concessionários que querem fazer essa ampliação, mas eles não capacitam os mecânicos para fazer todo o rol de serviços que precisa ser feito. Então, você sobrecarrega um produtivo, fica produtivo sem trabalhar, ou seja, com disponibilidade, e isso meio que se perde, né? Eu vou dizer o contrário. Teve uma montadora no Brasil, isso é um caso bem emblemático, que eu não tinha carro de entrada, lançou um carro de entrada. E o ticket aumentou o volume da oficina, o ticket médio caiu, porque o carro de entrada ele gastava menos nas revisões preventivas, etc. O ticket era menor. E a primeira coisa que as oficinas, as concessionárias fizeram foi assim, caiu o ticket, corta mecânico. Então diminuiu muito a capacidade produtiva, os problemas só aumentaram, né? E foi uma catástrofe. Então, só para concluir nesse ponto, o pós-venda, né, é terrível, né, você tomar decisões com base ou no histórico passado ou em feeling, né, sendo que no próprio DNS da concessionária você tem informações, ou seja, precisa ter um treinamento, um coaching para que os profissionais da área de pós-venda possam aproveitar melhor esses dados e tirar melhores decisões. Muito bom. Muito legal, porque assim, uma das coisas que acho que a gente conseguiu como um time, né, executar e implementar no Mega Dealer, foi essa parte que o Ari comentou de gestão de dados. E hoje em dia você tem o que a gente chama de Big Data, que é um emaranhado de informações, que às vezes, como o Nilson colocou bem, está lá, perdido, mas você não sabe como gerenciar
E acho que a experiência, pelo fato da gente já ter trabalhado muitos anos do outro lado, né, da consultoria, vendendo serviços, é que quando você tem a habilidade para pegar esses dados e transformar em informação de valor, e no meu caso, né, especialmente que trabalhei muito tempo também em montadora, a gente sabe como que as montadoras tomam essas decisões e que tipo de informação eles precisam. Então a gente acaba usando esse Big Data para transformar isso em informações de valor para a tomada de decisões. E na maioria das vezes, na Coral, as decisões das montadoras são decisões difíceis, né? Tomadas pelos líderes, tomadas pelos gestores e que representam, às vezes, muita grana. Uma decisão correta e uma decisão errada, ela pode gerar aí uma diferença muito grande na rentabilidade da empresa, né? Então, eu acho que a gente tem habilidade para tratar esse Big Data, né? Transformar em informações de valor, seja ela, por exemplo, num reporte como o Transaction Price que a gente tem, que mede os descontos que estão sendo oferecidos pela rede de concessionárias. É uma informação de muito valor, mas quando a gente criou esse reporte, né, Ari, a gente se lembra como é que isso era feito anteriormente no mercado. Poxa, coleta de notas fiscais manuais feita por... Ligações para concessionárias. Ligações para concessionárias, né? Então, assim, quantas coletas de nota fiscal você tem que fazer para mais de 5 mil concessionárias no Brasil para ter uma ideia do preço que estão sendo praticados? É absolutamente inviável fazer isso manualmente hoje em dia, né? E a gente coleta essas informações num volume de Big Data talvez 10 vezes maior do que uma pesquisa telefônica. Muito mais. Mais de 10. Mais de 10. Do que uma coleta de nota fiscal. Quantos dados você processa? O caso do Transaction Price, a gente está falando de 60, 70 mil carros por mês. Pesquisados. A gente não faz pesquisa, não é dado de verdade. É transacional. Isso é uma coisa engraçada, porque perguntaram para mim, mas como vocês fazem a pesquisa? Não tem pesquisa, dado é o dado. Então, e vamos dizer também, vamos dar crédito também a quem merece, né? A autoavaliar hoje. Lógico. Plugadas no DMS, consegue capturar essas informações todas, então está plugado mais de 85% das funcionárias brasileiras, trazendo informações e devolvendo para o mercado através de análises como o Transaction Price. Não, isso e falando que isso é preço de 0 quilômetro, deixar bem claro. Sim. Né? Porque quando a gente fala de autoavaliado, todo mundo pensa carro usado, né? Então, é de 0 quilômetro. Nós estamos falando de 60 a 70 mil carros 0 km. Se a gente pensar no mercado brasileiro, a gente fala de 2,5 milhões de carros, que dá mais ou menos no ano, que dá mais ou menos 200 mil no mês. Se a gente falar que mais ou menos metade desses carros são vendas diretas, a gente está falando de 100 mil carros. A gente tem uma amostra de 60 a 70 mil. Quer dizer, e não é assim, não é uma pesquisa, são dados de verdade, é o dado real. Né? Você quer saber, é o dado real, né? E é uma coisa até interessante, quer dizer, a gente falou muito de montadora, mas a gente vende também para as grandes locadoras, a gente vende para grandes seguradoras. Seguradora quer saber, banco, eles querem saber quanto está o carro, fundos de investimento, realidade, né? E tem aquela coisa, né? A montadora coloca o carro a 100 mil, acha que está tudo lindo, maravilhoso, porque tem 5% de desconto, 95 mil, e de repente o competidor dele que está 100 mil tem só 2% de desconto, sai por 98. Hoje em dia, por exemplo, a gente fez recentemente um trabalho para algumas empresas, claro que a gente não vai revelar aqui no podcast, mas e o mercado tem um dinamismo tão grande nisso, que o que aconteceu, a Coral falou, né, o sucesso do passado não garante o futuro, mas assim, o que aconteceu de dezembro para março, essa montadora está passando por uma dificuldade muito grande por questão de posicionamento de preço, por questão de ações comerciais, e que nos contratou para ajudar eles nessa avaliação. E quando a gente olhou como a situação dessa determinada marca se depreciou em 3 meses, a gente ficou efetivamente bastante preocupado. E nesse caso, a montadora nos procura porque será que os meus insights que eu tenho ouvindo minha rede de concessionários, ouvindo a associação, ouvindo os executivos estão corretos? E a gente procura mostrar sim, não, por que sim e por que não, né? Mas sempre com base em dados, né? Com base em realidade. E a gente está num momento no Brasil que aumento exponencial de concessionárias, marcas, né? Todas fazendo uma produção, dizendo que vão ter uma produção grande,
E a gente sabe que isso é acima da capacidade de demanda do mercado. Então, a gente não sabe direito o que vai acontecer, porque nunca antes na história desse país isso aconteceu. Tantas marcas, a gente teve várias ondas, né? Se a gente pegar que tinha 3 montadoras, chegou a Fiat, depois vieram japonesas, depois vieram coreanas, teve essas ondas todas, mas nesse volume, nessa escala, eu ouvi falar semana passada que tem mais 13 marcas para vir para o Brasil este ano ainda, então nunca teve. E a gente precisa de informações, inclusive da frota circulante, né? O que já está no mercado. Por isso que a gente tem um performance de veículos usados, né? Eu queria que vocês explicassem, porque tem um conceito aí bem legal de conquista, de perda de mercado, etc. no PVU, que o pessoal às vezes não percebe, né? O Ari, fala um pouquinho sobre isso. Não, essa é uma das conclusões mais legais que tem no estudo de veículos usados, porque ele une os usados com o novo. Ele mostra para onde estão indo aqueles usados que estão voltando para as concessionárias. Então, assim, se uma marca A está indo muito carro para a marca B, essa marca B está roubando o mercado deles. E a gente tem como quantificar exatamente falando assim, olha, você esse ano está com 10% de mercado, você poderia ter 12% e quem está te roubando 0,6 é uma montadora, 0,2 é essa, 0,1 é essa e 0,3 é essa. E cada 1% significa tantos mil carros, sei lá, no mercado de 2,5 milhões significa 250 mil carros, 10% significa 0,1, 25 mil carros. Então a gente fala de onde são esses 25 mil carros. Quem está roubando esses seus 25 mil ou 50 mil carros, a gente falou de 2%, né? Então a gente fala que esses 50 mil carros estão divididos desta forma. E a gente fala, então a montadora pode montar uma estratégia de combate baseada em dados reais de para onde estão indo os carros usados dela, da sua marca, ou historicamente de todos, ou se você quiser falar assim, não, você vai trocar de usado por novo, vamos olhar só os últimos carros que têm até 4 anos de uso, 5 anos de uso, que são em geral que são trocados por novos. A gente faz esse cálculo também. Tudo isso nos nossos estudos, tudo isso a gente pode fazer, estudos customizados, seja para montadoras, aquilo que a gente falou também para bancos, a gente tem feito também para locadoras, para todos os players que querem saber alguma coisa do mercado automobilístico. E Caporal, se você me permite, você mencionou sobre a chegada de todas essa nova onda das montadoras, trazendo principalmente os carros eletrificados, a maioria delas chineses no mercado, e a gente está sendo muito demandado, né, e procurado para entender qual é o comportamento e a lealdade do carro usado quando ele vai trocar esse carro em uma concessionária. Então, por exemplo, a gente está vendo que as novas marcas chinesas de carros elétricos e de carros híbridos, elas não estão só conquistando clientes do próprio segmento. Por exemplo, o cara não está indo lá trocar um SUV usado por um SUV, mas a gente está vendo, a gente tem uma percepção muito forte que os clientes que estão comprando carros híbridos e elétricos vêm de absolutamente vários segmentos. Desde o carro de entrada, desde o SUV, desde a picape também dupla diesel. Então, assim, eles estão conseguindo realmente ganhar um market share aos poucos e estão realmente se posicionando cada vez mais forte no mercado brasileiro. E aí eu queria fazer um complemento. A gente teve a oportunidade de assistir uma palestra do Steven Greenfield em janeiro, né, em New Orleans. É legal que a gente falar que todos os anos a Mega Dealer há mais de 20 anos. 2001, 25 anos. A gente leva concessionários brasileiros, não só para a NADA, que é o evento das concessionárias americanas, mas já levamos para os 5 continentes fazer benchmark. Tantas vezes em fabricantes, na China fizemos algumas vezes, na Europa, no Canadá, no México, Argentina, e também participar de eventos como a NADA, né? E a gente, todos os anos na NADA, faz um evento próprio dentro da NADA. Qual é o evento próprio? Né? A gente traz um palestrante, um consultor internacional, às vezes americano, não necessariamente. Nos 2 últimos anos, vou lembrar de cabeça que teve o Dale Pollock e agora o Steve Greenfield, né? Pessoas assim, profissionais reconhecidos no mundo inteiro.
Eu até conheci o Steve Greenfield numa palestra que ele deu em Amsterdã, né? Aí eu falei com ele e tal, levamos ele para nada e fizemos o evento, né? Então, só para dar esse... Porque o ano que vem tem mais, né? Só para lembrar. E aproveitando a riqueza dessas palestras, né, dessas informações, e teve um quadro que me chamou muito a atenção, depois complementa o que os colegas estão levantando. O Steven Greenfield apresentou a média de vendas por vendedor em 1994. Então, em 1994, 30 anos atrás, cada vendedor vendia em média 10 carros nos Estados Unidos. Pegou isso em 2004, 30 anos, e mostrou o que foi feito de investimento em marketing, estrutura, sistema, processos. Então, os investimentos dobraram nesse período. E cada vendedor continuava vendendo 10 carros. Ou seja, isso é a importância de você ter informações. Aí você pega, né, e o Ari é especialista nisso também, a questão da taxa de captação, ou seja, dos carros avaliados, quantos são adquiridos ou comprados, a gente tem um índice histórico de 25%. E hoje está nessa média, 25%. Ou seja, investe-se muito na captação de leads. Milhões para captar lead, Facebook, né, redes sociais, cria-se uma estrutura. E chega um lead na sua loja, né, falando, eu quero comprar aquele carro, quero dar esse como parte de pagamento. E 25% desses negócios são efetivados. Ou, invertendo, né, 75% desses negócios são perdidos. Então, com base nessas informações e numa melhor gestão desse processo de troca, né, com treinamento, com sistemas, com informação, você poderia dobrar a sua taxa de captação e dobrar suas vendas. Né? Lembrando, quando você pega um carro na troca, você faz 2 negócios, né? Você captou o usado, vai vender o outro, ou o zero ou o seminovo na troca daquele que você captou. Há quanto tempo você, principalmente, fala sobre isso, né? E é quase que uma catequese para a indústria automobilística. Mas, assim, toda essa parte que a gente costuma comentar referente à importância do carro usado no processo de venda do carro novo é fundamental. Então, o PVU, por exemplo, que é o estudo de performance de veículos usados, ele consegue fazer essa conexão da importância do carro usado quando ele está lá efetivamente sendo oferecido para o carro zero quilômetro, né? E a gente mede, por exemplo, lealdade, a gente mede a conquista. Então, tem marcas que têm como estratégia mais foco no segmento de veículos usados, até para alavancar o segmento de venda de novos, né? Você acabou de dizer, o negócio são 2 negócios. Você prefere fazer um negócio ou você prefere fazer 2? Eu prefiro captar um veículo usado, um bom carro, ganhar dinheiro com o veículo usado e depois vender na troca o veículo zero quilômetro. Né? Muito bom. Eu acho que a gente tem muito sucesso nesses últimos anos, Caporal, e você tem nos inspirado bastante para falar sobre isso, e mostrar para o mercado a importância do segmento de veículos usados dentro da operação de uma concessionária e alavancando as vendas de veículos usados. O Nilson falou sobre o lead de maneira geral, que vai na concessionária. Segundo a NADA, custa $700 por carro vendido. Para você trazer alguém, comprar um carro efetivamente, somando marketing nível 1, marketing nível 2 e marketing nível 3. Montadora, marketing regional e concessionária. Somando os 3 esforços por carro vendido, custa é um absurdo, é muito caro. As despesas só aumentam, as ferramentas melhoram, etc., mas a produção não continua igual, né? Isso é muito interessante. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, ó. É assim, com essa chegada enorme de marcas, vocês falaram muito de lealdade aqui, né? As marcas tradicionais têm mais lealdade, e algumas até japonesas têm bastante lealdade, etc, etc. Mas quando chega de tanta marca diferente, você não acha que o consumidor está mais propenso a ir para um produto que tenha melhor gadget, melhor infotainment, melhor design? Ele olha para aquilo e fala assim, aumentou a capacidade desse carro elétrico, do híbrido aqui, eu mudo para esse, independente de marca, porque está tendo uma confusão de marcas por aí, né? Vai chegar mais 12 ou 13 agora esse ano, tem muita marca.
na cabeça do consumidor para ele registrar tudo isso, saber o que é melhor, o que é pior, é muito difícil, né? O que vocês acham disso daí? Olha, as marcas novas vão acabar, não tem outro jeito, captando de quem tem mais no mercado. Comendo pelas beiradas. Comendo pelas beiradas. No início, no ano passado, ou 2 anos atrás, vieram já as duas. Vi algumas chinesas antes, mas vieram 2 novas chinesas, né, Great Wall e BYD. Mas uma coisa que chocou um pouco a gente é as marcas tradicionais esperaram para vir procurar a gente para falar: mas de quem que eles estão roubando? E esperaram 1 ano, 1 ano e meio para isso aí. E a gente tem essa informação, lógico que a gente tem essa informação. Né? O negócio é, quanto antes eles vierem, né, nos procurar, quanto antes souberem, quanto antes, né, montarem a estratégia de contra-ataque, melhor. Né? A gente vê isso no mercado, a gente sente isso no mercado. Né? Então, assim, marcas novas vão roubar? Vão roubar. E aí tem aquela coisa, né, que é aquela visão também um pouco mas eles estão roubando de todo mundo. Então, mas eles podem estar roubando mais seu do que de outra pessoa. Ele pode estar roubando mais da sua marca do que de outra pessoa. A gente fez um estudo muito interessante mostrando assim, dentro do segmento de BSUV, quantos daqueles T-Cross voltam na Volkswagen, quantos dos Cretas estão voltando na GM, na Jeep, etc. Né? E assim a gente olhou carro por carro e falou assim, óbvio que estão roubando de todo mundo, mas estão roubando mais de alguém. E mais do que essas marcas, porque aí tem o seguinte também, né? Você tem as marcas novas chegando, os chineses, tudo isso aí, e tem marca que se ligou e falou assim, opa, peraí, com o chinês que está de repente com um carro elétrico, eu vou perder de qualquer jeito, mas eu vou roubar do meu amigo antigo aqui, que já está no Brasil há 20, 30, 50, 100 anos, né? Eu vou roubar dele aqui, porque desses eu sei que eu vou perder, então eu já vou roubar desse aqui. Então essa estratégia também é montada através dos nossos relatórios, através da análise que é feita nas concessionárias. É muito interessante e é muito dado. E de uma maneira geral, complementando aí sobre a sua pergunta, Caporal, aquelas marcas que deram importância à satisfação do consumidor, que ofereceram produtos de qualidade, você mencionou que tradicionalmente são as marcas, principalmente as marcas japonesas, Honda, Toyota se destacam bastante, né? Nissan. Do lado dos norte-americanos a gente vê a GM também com bastante força, né, em lealdade nos nossos relatórios, mas aquelas que realmente trataram o consumidor com respeito, com bons produtos ao longo dos últimos anos, são aquelas que estão sofrendo menos. Né? A gente vê outras marcas que não têm uma satisfação do cliente tão grande, não tem um pós-venda, como o Nilson comentou, tão forte, estão sofrendo mais. Né? E no meio disso tudo, a gente tem um espaço deixado pela Ford, né, que acabou se tornando uma montadora um pouco mais de nicho no mercado brasileiro, e que a gente vê também, principalmente ao longo do ano passado, as montadoras nos procurando, principalmente para os relatórios de veículos usados, o PVU, para definir estratégias de veículos usados. Bônus trading, por exemplo. Bônus trading na captação. Montadoras que estão, por exemplo, avaliando, olha, eu estou diminuindo a minha lealdade porque eu quero montar uma estratégia mais de conquista. Então, quero comprar mais carros de determinada marca porque entendo que sou mais competitivo nesse segmento. Então, isso também está acontecendo bastante. Muito bom, muito bom. Eu queria só complementar, porque como a gente tem o dia a dia com os concessionários, a gente percebe muito que o pessoal não acredita muitas vezes nesses chineses que estão chegando. Não, é chinês, não, carro elétrico, assim, tem uma certa ressalva. E, como diria, né, na arte da guerra do Sun Tzu, né, a pior coisa que você pode fazer é menosprezar o concorrente. Então, assim, só um dado para ilustrar, né, a China produz hoje 40 milhões de veículos. Ela tem um mercado interno de 20. Então, ela tem um grande objetivo de ser a maior economia do mundo, aumentar o PIB dela. E ela sabe que ela aumenta o PIB, né? O carro é uma excelente ferramenta para você fazer esse crescimento. Então, essa tendência, né, a gente acredita que não é uma tendência transitória. Sendo uma tendência que vai ficar por um bom espaço, isso vai impactar nos diversos setores, vendas, pós-vendas e assim por diante. Né? Então, eu acredito que essa informação, quem tiver ela segura,
com antecedência, vai poder se movimentar melhor. Sim. Quer falar? Não, eu ia falar sem dúvida isso, e a gente tem até uma coisa que a gente faz, né? Nas missões técnicas que a gente visita também concessionárias em outros países. E a gente esteve visitando concessionária nos Estados Unidos, e eu lembro de ter perguntado assim, mas o que é aquele grupo de pessoas? Aqueles são os vendedores de veículos internos. E aqueles lá estão reunidos, mas eles fazem mais as vendas externas, como se fosse visitantes, né, para vendas diretas. E aqueles lá, aqueles são os compradores de veículos que não são de clientes que estão vindo trocar. Eu falei, como assim? Não, veículo usado. Como assim? Não, veículo usado que a gente vê o seguinte: se o Camry é o carro que está dando uma boa margem, usando um exemplo X qualquer, por exemplo, que utilizou no dia. Se o Camry 2020 a 2023 está dando boa margem e eu não tenho esse carro no meu estoque, eu tenho aqueles 3, 4 caras que vão procurar Camrys aqui no estado, no caso da Califórnia, que a gente estava, né, aqui no estado da Califórnia, para poder abastecer a gente daquele carro que vai gerar lucro. Primeiro, porque esse carro vai gerar lucro. Segundo, porque o cliente que vem aqui, é uma concessionária Toyota, ele muitas vezes vem procurar um usado da Toyota. Então eu sei qual é o carro que está dando lucro agora. E tudo isso a gente tem que procurar, e tudo isso a gente tem que desenvolver. E o mercado brasileiro deve se contar nos dedos da mão quantas concessionárias tem alguém preocupado e falar assim, não, o que está dando lucro agora é o carro X do ano Y. Vou sair comprando esse carro. Não consegue. O concessionário americano tem uma característica bem particular, que eu acho que é bem bacana. Você pergunta para qualquer dono de concessionária quantos carros você vende por mês, e ele dá o total dos carros, novos mais usados. Aqui no Brasil, se você perguntar para a maioria dos concessionários quanto ele vende por mês, ele vai dar o número de novos, meio doutrinado pelas montadoras, de alguma forma, né? Mas como usado, agora não mais, mas foi relegado a segundo plano durante uma boa parte da história, né? Então não tinha esse mindset, essa forma de pensar tão clara assim, né? Muito bom. Mas as missões técnicas, né, que a gente tem fazendo isso já há um tempo, é um trabalho muito prazeroso. Acho que para todos nós, né? Nós nos envolvemos pessoalmente nas missões técnicas e a gente descobre que é uma coisa muito legal. Eu estou vendo você falar agora, eu me lembro agora, por exemplo, da operação da RIP Case que nós fomos visitar, uma operação absolutamente gigante, né? Com 1.200 carros vendidos. Quando a gente olhou no monitoramento de vendas, o objetivo do mês estava lá 980 carros, né? A gente esse ano pudemos ver aplicação de inteligência artificial no pós-vendas, né? A gente viu lá algumas máquinas capazes de fazer scanner do carro, verificar por baixo do veículo se tinha vazamento de óleo. Isso em segundos, né? Em segundos, só pelo fato dele passar, e obrigatoriamente a concessionária colocava todo e qualquer carro de cliente para entrar e passar por esse scanner, tirava inúmeras fotos no scanner e saía diretamente na mesa do consultor técnico um orçamento com todos os danos de lataria, com as rodas que foram riscadas, o escapamento colaborado, padronizado com a taxa de mão de obra. Espessura de pneu, tudo. Espessura de pneu, entre outras coisas. Então, assim, toda vez que a gente vai fazer missões técnicas, a gente traz alguma coisa muito diferente, que muito provavelmente vai acontecer aqui em breve, e o networking com os concessionários, né? É uma coisa muito legal, né? A troca de experiências entre eles é uma coisa fantástica. Então, é um trabalho que a gente faz com muito prazer. A partir de fevereiro, estaremos muito provavelmente em algumas das cidades aí dos Estados Unidos. Esse ano o NAD acontece em Las Vegas. Muito bom. Aproveitar para... Nesse cenário todo desafiador que nós estamos vendo aqui no Brasil, e considerando que as empresas concessionárias são empresas familiares, existe uma necessidade muito grande de preparar as novas gerações, né? As novas gerações, então a gente tem algumas ações junto a associações de marca, etc., de formação de novos líderes, né? Mas eu acho que falta ainda alguma coisa, né, no mercado para poder unir essa nova geração que está chegando. A nova geração que vem, ela vem com muito mais formação acadêmica, muito mais ferramental, muito mais tecnológica do que analógica,
né? Porque o desbravador, aquele que montou o negócio, etc., ele era um cara analógico, naturalmente, né? E hoje é uma geração nova. E existe essa troca, né? Essa troca de gestão, de poder, da concessionária. Normalmente, vocês têm filhos aí, vocês sabem que existe conflito entre gerações. Isso existe, é natural, né? Eu tenho em casa, todo mundo tem que ter filho grande, já maiorzinho, já tem um conflito ali, pensamentos divergentes, né? E é natural, isso é bom, né? É saudável. Mas na concessionária, quando eu faço uma sucessão, o normal, assim, o melhor, ela fosse mais suave possível, né? Sem sobressaltos. Como é que vocês veem isso? Eu queria só fazer 2 comentários, acho que em direção ao que a gente está discutindo, né? O primeiro, que a gente tem realmente uma longa tradição na capacitação de sucessores, né? Desde Abradit, Toyota, Abradif, né? Abracaf, então, inclusive a gente coordena a Sobrave, né? A gente até coordena o MBA de gestão de concessionárias da Abracaf com a FGV lá. E uma coisa que eu tenho percebido, eu concordo com você que o pessoal está muito mais digital, tem muito mais informação, né? Mas existe uma diferença em transformar essa informação em ações concretas. E até a gente teve um encontro recente numa aula e teve um ponto assim que foi um ponto alto do debate, que é a remuneração. Como é que você remunera, né, a sua estrutura comercial, a sua estrutura de pós-vendas, né? E é uma coisa que você pode, né, e a gente vê casos que inviabiliza a operação porque você acaba canibalizando, né, ou seja, o vendedor não quer vender mais porque senão ele vai ser gerente, ele não quer ser gerente, né? A remuneração tem um impacto que não é utilizada de forma adequada. Então, só para dar um exemplo, a pessoa ganha muito bem. A grosso modo, vamos supor, a pessoa ganha 40 mil salário, né? Ele já está satisfeito com isso. Para chegar a 50, ele tem que fazer muito esforço, às vezes não vale a pena. Então, como é que você compõe tudo isso? E essa questão informal, né, que muitas vezes você não aprende, né, na academia, na escola, né, você aprende como? Discutindo com os colegas e vendo experiências diferentes, né? Então tem muito disso, né? E eu acho que esse é um gap que os sucessores hoje precisam ficar atentos. São coisas, muitas vezes, da rotina, mas que pode afetar o negócio. Além, é claro, de ter uma visão mais ampla, né? Uma visão expandida do conceito de concessionária. Eu vendo automóveis ou eu estou, aquela história, né, do miopia em marketing, né? Eu estou no ramo de mobilidade, né? O que eu posso agregar no meu negócio? Locadora, uma loja de jet ski, não sei, alugar patinete, eu não sei, né? Mas dentro do teu negócio, como é que você pode ampliar? E não precisa necessariamente criar, né, alternativas de crescimento somente na concessionária, você precisa ter uma visão mais ampla. E isso vem, né, na minha opinião, numa discussão, um brainstorm com outros colegas. Eu tenho um ponto aqui só para destacar, infelizmente vou revelar aqui a minha idade, mas eu fiz curso de sucessor Volkswagen em 1978. Putz, né? Não tinha nascido. E já tinham esses problemas que a gente fala agora. Só que nos últimos anos, a taxa de mudança, ou seja, a evolução de todo o mercado, há 3 anos atrás a gente não falava de inteligência artificial, gente. Não existia ChatGPT há 3 anos atrás. Hoje é a ferramenta de busca de todo mundo. Então, hoje isso é exponencial. Então, você imagina que na década de 70 já existiam os problemas todos e era importante se relacionar, se juntar, discutir junto com os jovens da mesma época. Hoje é muito pior. E eu acredito também, e isso colocou muito bem, nas formas tradicionais do ensino, que são super robustas, né? A Mega Dealer tem parceria com todas essas associações, universidades de primeiríssima linha, uma delas você estudou, inclusive. Nós tivemos lá. Exato, vocês estiveram nessa semana. Mas eu acredito também que essa nova geração ela vai buscar formatos diferentes de aprendizado. Eu acho que hoje não tem como a gente fugir
dos formatos de aprendizado usando das ferramentas que a gente tem de internet, né? Daquele formato de colaborativo, de troca de informações, de crescimento de um grupo como um todo, e principalmente o que o Nilson comentou, né? Hoje eu vejo muitos sucessores, não só extremamente bem preparados, extremamente antenados com o mercado, conhecedores, a maioria das vezes, do negócio. A sucessão ela é difícil, o conflito de gerações sempre vai ser difícil. Imagina você tratar de negócios com seu pai, com seu primo, com seu tio, terceira geração com seu avô, ainda temos, né? E que passaram, e que conquistaram tudo aquilo. Então, eu acho que a necessidade do sucessor, em boa parte das vezes, é fazer a história dele e montar e perpetuar o legado do grupo como um todo, o legado de sucesso, né? Então, acredito muito nesse formato de aprendizado de clube de negócios, de troca de informações, de troca de experiências, e que a gente vê a velocidade desse aprendizado para essa nova geração ser muito rápida. Eles estão muito dispostos a fazer negócios e perpetuarem esse legado que foi criado pelo pai e pelo avô. E tem muito conhecimento para isso, né? O Ari estava me falando antes no café, né, que quando participou de nomeações de concessionárias na década de 30, 40, não, perdão, mais recentemente, mas acompanhou esse processo de alguma forma, né, da nomeação do dono da concessionária, depois o filho chegando, etc, né? Me conta mais sobre isso. Não, sempre foi uma preocupação, né, nas nomeações, e sempre teve essa coisa do sucessor. Era engraçado, porque a gente analisava muito o candidato, como que ele está indo, e se tinha outras marcas, se às vezes eram candidatos que não trabalhavam no segmento ainda. Hoje isso é mais raro, mas a gente olhava muito a capacidade financeira, a capacidade técnica, né, a vontade de aprender, de repente aquela coisa do legado que o Fábio falou, mas também a parte de sucessores. Sucessão sempre foi uma preocupação em montadora. Tanto é que aquilo que o Nilson falou, né, a gente tem esses programas que a gente está fazendo com algumas associações, e tem coisas novas que a gente está fazendo fora das associações, né, aonde você vai ter o aprendizado com todos esses dados que a gente tem, e os sucessores, a pessoa mais jovem tem uma facilidade gigantesca de trabalhar melhor esses dados, né, que a gente tem que transformar isso em informação. A gente traz dados em informações, mas eles têm essa capacidade muito maior, e de aprender um com o outro nessa sucessão, nessa coisa nova, e de estar crescendo, porque a gente tem muito disso, né? Então, o processo de seleção também, de ter as novas marcas, que você muito bem colocou aí, com 10, 12 marcas que estão chegando aí, quem eles vão nomear? Provavelmente quem é bom, mas não só quem é bom, quem tem bons sucessores, né? E vão olhar isso. Muito bom, muito bacana. Nesse mercado todo agora, a gente traçou aqui um cenário, né? Quais dicas vocês dariam, além do que a gente já falou aqui, mas para ter uma operação mais inteligente, lucrativa, voltada para o futuro de maneira geral, assim, abraçando a mobilidade, tomando decisões baseadas em dados? Eu acho importante vocês, como consultores experientes, darem sua visão. Eu vou complementar aqui. Uma das coisas que a gente teve com professores da GV, quando a gente esteve juntos para falar com os sucessores, né? E uma das coisas que eles perguntaram foi exatamente essa. Por exemplo, carro por assinatura vale a pena? E aí a gente fez isso almoçando com ele, né? A gente fez todos os cálculos, falando, olha, a depreciação do carro é tal, mais ou menos 30% em 3 anos, né? Os custos de PVA, demais impostos que se paga, emplacamento, seguro, revisão, uma série de coisas que o carro por assinatura não paga, e fizemos a conta com ele, e ele ficou olhando maravilhado, né, com isso aí. Nossa, mas se fizer essa conta, você vai ver o que é melhor e o que é pior, né? Tem uma variável importante agora, né? Quando você faz essa conta, você tem que fazer do carro a combustão e do carro elétrico.
Porque o carro elétrico vai ter um custo de manutenção diferente, vai ter a depreciação diferente, vai ter uma série de coisas. Então, hoje em dia tem mais variáveis, marcas diferentes, né? Não, e a velocidade inovativa nos veículos, quer dizer, quanto mais rápida a inovação, maior a depreciação também. Se você tiver carros, hoje a gente fala de elétrico, uns 2, 3 anos atrás, a gente fez uma consultoria para uma marca premium, e uma das coisas é, vamos vender mais elétricos, como fazer isso, né? Um dos casos que eles tinham com a gente. Se a gente olhar agora, um dos problemas que havia era a autonomia do carro. Porque o carro só tem 200 km de autonomia. Hoje em dia não tem mais elétrico com 200 km, é 400, é 700, é muito mais. Então aquela história do voo de São Paulo ao Rio, tenho que parar, não vai haver posto de abastecimento de elétrico, coisa assim. Tudo bem, os elétricos novos têm 400. Tem uns que tem 800. Você chega até o Rio. Tem uns que tem 800. 700, 800. Então, você chega até o Rio, pronto, acabou. Não tem mais essa preocupação, quer dizer, então são coisas que vão mudando, e a velocidade da inovação é sensacional. Muito bom. Muito bom. Eu acredito que, assim, dos itens mais importantes e que não podem, de forma alguma, ser deixados de lado, acho que, em primeiro lugar, eu gosto muito de falar de gestão de negócios, né, Corporal? Se hoje o investidor, o empresário, o sucessor não tiver a visão globalizada para que ele entenda o momento de transformação da indústria automobilística e saber como estrategicamente ele vai se posicionar como responsável pelos negócios da família, como um todo, ele precisa principalmente entender que esse é um momento, talvez um dos momentos mais particulares que a gente está passando pela indústria automobilística, não só das transformações do powertrain, de migração dos veículos a combustão, a migração para a eletrificação, para os veículos híbridos, mas em qual das marcas e em quais tipos de operações eu vou investir para os próximos 10 anos. Pode ser que o meu negócio atual não tenha mais tanta força futura, né? Pode ser que ele passe por algumas dificuldades. Então, assim, eu não vou mais colocar todos os ovos na mesma cesta, vou diversificar um pouco o meu negócio, quero que faça parte do meu portfólio uma operação de caminhões, uma operação de moto, estrategicamente quero ter uma marca chinesa de veículos eletrificados, né? Então, assim, eu acho que essas questões de gestão do negócio têm que ser muito bem entendidas para perpetuar esse sucesso ou para manter o legado, né? E assim, no plano mais tático, no plano de ferramentas, tem coisas que não dá mais para ficar de fora, né? Aplicação de inteligência artificial, 7 dias, 24 horas por dia, aplicação de atendimento ao cliente, automação de processos que vão atender melhor o cliente, vão facilitar a vida de todo mundo, né? A inteligência artificial está aí na porta de todo mundo, então acho que a questão é como aplicar. E por último, ter aquele drive, né? aquela sensação contínua de inovação. Acompanhar tudo que está acontecendo de inovação para poder trazer isso para os seus negócios, né? Seja sobre a ótica de gestão de pessoas, seja sobre a ótica de processos, seja sobre a ótica de satisfação do cliente final, de fidelização do cliente final, ele tem que sempre aplicar inovação. Acho que esses são os pontos fundamentais para eles prestarem bastante atenção. Isso, complementando. Eu queria complementar com 3 pontos, né? Contar uma historinha para vocês. Eu estava falando com um concessionário, amigo nosso de Rondônia, né? Eu perguntei, quantas vezes o teu mecânico vai para São Paulo fazer treinamento? Ele falou, 4 a 5 vezes por ano. Eu, nossa, muito bom, né? E o gerente, a nível gerencial, esses aí vão uma vez, olha lá, 2 vezes, mais ou menos, né? E o dono? Não, esse nunca faz treinamento, de vez em quando ele viaja aí e tal, mas nunca treina, nunca se atualiza assim muito, né? Então você percebe uma pirâmide onde a base, né, ela está sendo treinada, e à medida que as pessoas vão evoluindo, elas não têm essa preocupação com a atualização, com treinamento, com capacitação. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que que todos os concessionários, né, devem ficar atentos a essa questão. E inverter essa pirâmide, né? E inverter de que forma? Se você é dono de uma concessionária, o teu foco tem que ser um foco visionário,
Não é o que a gente estava discutindo aqui. Você não pode ficar se preocupando muito com o dia a dia. Você tem que ter um foco visionário e em pessoas. Ou seja, desenvolver as pessoas para que elas façam um bom trabalho. E a gestão que tem que ter foco em processo, né, e em rentabilidade, na operação. Então, tudo isso tem que estar, de certa forma, previsto, né, no plano de crescimento da concessionária. Aliás, esse é outro ponto. Né? Você tem que ter um plano, como é que eu vou crescer para os próximos anos? Né? Meu roadmap, como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Será que eu vou estar com essa mesma bandeira? Ou vou agregar outras bandeiras, ou vou agregar outros negócios, né? E o terceiro ponto, que eu acho que é um ponto também de destaque, hoje a gente já tem muita ferramenta disponível. Será que eu estou usando todas as ferramentas? É uma coisa que a gente comentou aqui, hoje a gente tem muita ferramenta. Eu vou dar um exemplo aí, muito, muito interessante, né? Todo mundo hoje faz anúncio de carro, né? Todo mundo coloca foto, anuncia no marketplace, anuncia no site. Como é que são essas fotos? Como é que são esses anúncios? São de boa qualidade? Na verdade, se a gente acompanha isso, analisa, né, e a gente vê que muita gente perde vendas porque não sabe fazer um anúncio de boa qualidade. Não tem uma foto, não tem um vídeo. Então, faltam informações. E hoje, né, a própria Mega Dealer tem ferramentas de inteligência artificial que você tira a foto de um carro em menos de 1 minuto. Você faz um vídeo, pronto, já saem as fotos, já tem o vídeo, né, do carro em 360, você manda para o cliente. No seu estúdio, não precisa comprar mais estúdio, construir estúdio, né? Então, é tudo, né, através de inteligência artificial. Você manda um link onde ele pode movimentar o carro no WhatsApp. Né? 360? 360. Então, tudo isso já está disponível. Né? Como as informações que a gente falou, os relatórios, mas não é todo mundo que utiliza. Então, você tem que começar a utilizar o que está disponível, para depois você já expandir. E todos os dias tem novas ferramentas disponíveis. Mas você falando de anúncio, que eu acho muito interessante, é assim, ó, o concessionário, o revendedor de veículos, ele não perde venda para outra loja ou para outro carro. Ele perde venda para outro anúncio. O cara anunciou melhor o produto dele. E se a gente pensar que o ticket médio hoje de um carro usado é 70, 80 mil, né, mais ou menos isso, vale a pena investir aí 1 minuto, 2 minutos para cada anúncio. E muitas vezes a gente vê que esses anúncios são feitos assim de qualquer maneira. Então a gente não está vendendo um ticket tão baixo assim, né, um ticket alto. Quem está comprando às vezes é o primeiro bem da vida dele, o segundo maior bem da vida. Então é uma coisa muito importante a informação que está, a gente chama de VDP, Vehicle Detail Page, né, o anúncio do veículo. Isso precisa estar muito bem organizado e a taxa de conversão é diretamente proporcional ao tempo que o cliente passa na VDP. Então o pessoal fala assim, tem que passar mais confiança, tem que prender ele por mais tempo. Como é que você prende mais tempo? Com mais informação. O que é mais informação? Mais fotos, mais vídeos, mais descritivo do veículo, mais laudo. Quanto mais informação tiver, mais a chance de converter. E eu perco menos para aquele outro anúncio da outra loja, da outra rua, da outra funcionária. Eu tenho um case interessante, acho que vale a pena comentar com vocês. A gente fez um estudo, onde a gente comparou veículos anunciados com fotos normais e veículos anunciados com fotos de estúdio, né, através de inteligência artificial. Esses veículos com fotos de estúdio tiveram 80% a mais de leads, ou seja, gerou maior procura. E tem um caso de um amigo nosso que chegou um cliente lá na loja dele e falou, onde é que fica o estúdio? Que eu vi o carro no estúdio e tal, achei bonito o teu logotipo atrás. Aí ele falou assim, meu estúdio fica no celular. Essa você não contou, essa é boa. Na First Line, o nosso amigo Eric Winston. E o cliente foi lá e falou assim, não, adorei o carro, né, uma Land Rover, né, mas eu queria ver o estúdio de vocês, achei muito bonito e tal. Então, olha o potencial que tem, além, é claro, de reduzir custo, porque isso você reduz o tempo de processamento e assim por diante. E aquela história, né? Vamos supor que você estivesse vendendo um apartamento, você vai colocar foto do quarto desarrumado, cheio de roupa no chão, bagunçado, sujo, ou você vai colocar a foto do quarto limpo, às vezes ele limpo total, sem a cama, sem as coisas.
É exatamente isso que o nosso produto faz, o Mega Imagens. Agora a tendência, por exemplo, de fotos para venda de imóveis, também recentemente, é você colocar imóveis através da inteligência artificial povoando e não anunciar os seus imóveis absolutamente vazios, sem nada. Então você preenche dentro do imóvel para não ficar um buraco, né? No nosso caso, Mega Imagens, a gente já faz isso, porque a gente coloca o logo, a gente melhora a foto, eventualmente corrige alguns defeitos de iluminação, cobre os vidros, né? Perfeito, isso mesmo. E acho que o grande ponto que o Wilson colocou muito bem, é um custo muito barato, para você não perder o lead para o concorrente. Você compra, quando a gente está comprando uma coisa, a gente compra as fotos que estão lá na internet. Então essas fotos têm que estar com mais alta qualidade, né? Tem que estar bonitas, tem que estar atrativas. E a gente consegue fazer isso com o Mega Imagens. Muito bom, muito bom. Pessoal, nós demos nosso tempo aqui, nós vamos concluir nosso podcast. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Uma honra ter vocês aqui comigo hoje. Isso vai ficar gravado para a história. Então eu espero que vocês tenham gostado, que todo mundo tenha curtido aí. E eu tenho um presente para vocês aqui, um vinho aqui, cortesia da Alto Avaliar para cada um. Isso pode passar aqui, mais um. Obrigado. Olha só, com embalagem. Olha, muito bom. Muito bom.